Uma notícia que pode mudar o rumo da revisão da vida toda acaba de surgir, e ela coloca o futuro de milhões de brasileiros diretamente nas mãos dos mais altos representantes do nosso país. Uma movimentação histórica no Supremo Tribunal Federal que você precisa entender agora. Imagine a cena: o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal, os três poderes que moldam o destino do Brasil, estão oficialmente intimados a se manifestarem sobre a revisão da vida toda. Isso não é um boato, não é especulação, é um fato documentado no site do STF. O que essa intimação significa? Que a luta pela sua aposentadoria justa escalou para o mais alto nível político. É uma chance de ouro para que os seus direitos, que estão sendo enterrados pela burocracia, finalmente venham à tona. Comente agora: minha aposentadoria é meu direito. A movimentação é do dia 27 de outubro de 2025 e os documentos confirmam. Os recibos de mensagem eletrônica, um aviso de recebimento oficial, provam que o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente da República foram formalmente notificados. Essas intimações se referem à DIN 2111, um processo que tem o poder de impactar diretamente a revisão da vida toda. O ministro relator Nunes Marques solicitou que eles se manifestem, um ato que, embora facultativo no papel, na política, o silêncio fala mais alto que 1000 palavras. A grande questão é: eles vão se calar e permitir que a sua aposentadoria continue travada ou vão se posicionar a favor da justiça? A DIN 2111, essa vilã que está no caminho, discute se a revisão da vida toda ficará limitada apenas para aqueles que já entraram com a ação. É um debate que influencia e é influenciado diretamente pelo tema 1102 da revisão da vida toda, e essa interferência é grave. É como se, na Praça dos Três Poderes, um julgamento judicial se visse à mercê de decisões políticas, uma clara intromissão que desafia a lógica e a justiça. A verdade é que ninguém, nenhum governo, quis pagar a conta da revisão da vida toda. Sempre usaram números exagerados, assustadores, como um suposto rombo de 480 bilhões de reais para justificar a inércia. Mas esses números não se sustentam na realidade. Se os dados verdadeiros chegassem a eles, talvez a história fosse outra. E aqui exige a grande ironia, a pegadinha do sistema. A mesma Lei 9.876, de 1999, aquela que trouxe a famigerada regra de julho de 94 em diante, que tanto prejudicou os aposentados, também trouxe uma regra que favorece você, a de considerar todo o período contributivo. Pense comigo, a lei criada pelos próprios legisladores estabeleceu uma regra de transição para proteger o segurado, artigo 3º, mas também alterou o artigo 29 da Lei 8.213, garantindo que o cálculo do salário de benefício considere 80% dos maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. Duas regras na mesma lei. O INSS, nosso vilão, sempre escolheu a regra que o beneficiava, que enterrava o seu direito. Agora, os criadores da lei, os presidentes da Câmara e do Senado, têm a oportunidade de defender a sua própria obra. Eles podem e devem se manifestar, exigindo que o INSS cumpra a lei integralmente, que aplique a regra de todo o período contributivo sempre que a regra de julho de 94 for prejudicial ao aposentado. É a sua última chance de ouro para que a lei seja aplicada com justiça. Mais do que uma questão legal, esta é uma oportunidade política gigantesca. Os políticos podem usar a revisão da vida toda como uma bandeira, demonstrando que estão do lado do povo. Para mim, o motivo pouco importa, seja por segurança jurídica, por direito constitucional ou até mesmo por propaganda política. O que importa é o dinheiro no seu bolso. Essa é a vitória na revisão da vida toda que tanto esperamos. Uma decisão favorável sem o pagamento efetivo, sem o dinheiro na sua conta, é apenas uma folha de papel. E é um absurdo que, terminando 2025, o STF ainda não tem autorizado o pagamento da revisão da vida toda, contrariando sua própria decisão de 1º de dezembro de 2022. Essa derrota na prática tem que acabar. A influência política, a indicação de ministros, tudo isso não pode se sobrepor ao direito do aposentado. Aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC somam 40 milhões de pessoas. Isso representa 40 milhões de votos, um exército de cidadãos que tem o poder de influenciar suas famílias e mudar o cenário político. Se os políticos olharem para os aposentados agora, eles não apenas farão justiça, mas também limparão a imagem de um sistema que ninguém mais confia. A imagem do INSS está manchada, e as futuras gerações não acreditam em uma aposentadoria digna.
Os próprios políticos fizeram as leis. Eles criaram tanto a regra de 94 em diante quanto a regra de todo o período contributivo. É só pedir para aplicar a lei corretamente, com bom senso e justiça. Ou você age agora pressionando e mostrando que somos unidos, ou vai assistir sua aposentadoria ser enterrada. A escolha é sua. A luta continua, e essa movimentação no STF é um passo crucial. Mantenha-se informado e não desista dos seus direitos.